Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um espaço de direto aqui na Quarentena da Bola. É sempre assim às 18 horas de todas as terças-feiras, é o comentário de arbitragem de Jorge Ferreira, aqui no nosso espaço. Quero lembrar que podem sempre acompanhar os comentários do Jorge na sua página, no Facebook, aquilo que ele vai também divulgando, comentário com assinatura de Jorge Ferreira, e depois, à terça-feira, normalmente, aqui acabamos por desenvolver um pouco aquilo tudo que ele vai divulgando lá durante a semana. Jorge, bem-vindo, estás em direto do teu restaurante, que hoje, felizmente, face ao desconfinamento, já pôde abrir, o restaurante Ó Jorge, em Faf, e obviamente que é um momento feliz também por isso, já se pode trabalhar, e vamos a isso, a mais um comentário. Vamos lá, Remo, olha, antes de começar, quero fazer um brinde a ti pelo teu aniversário. Muito obrigado. Muita saúde. Desculpa lá que eu sei que isto é em direto, mas opa, paciência. O brinde é sempre bem-vindo. Eu brindo ao... O brinde é sempre bem-vindo. Desculpa, vai, é água, mas tem que ser. E dar-te parabéns mais uma vez por este espaço que é maravilhoso. Não vamos tornar a falar novamente disto, mas que dás a voz a quem tem que dar voz, e por aí fora. Ainda ontem um programa extraordinário dos campeões do Boa Vista, portanto, e naquilo que uma pessoa vai pensando e, acima de tudo, que nos vai alimentando a alma para nós podermos cada vez seguir-nos nesta epidemia que nos está acompanhando, mas que acho que vamos sair dela, como sempre, mesmo por cima. Queres começar com uma notícia positiva esta semana, tal como a semana passada? Eu quero começar primeiro com duas coisas. Primeiro, para te dizer que desejo-te os parabéns, as maiores felicidades do mundo. Não tive a oportunidade de estar contigo pessoalmente por causa daqui do restaurante, do trabalho. E quero dar aqui dois fortes abraços e aproveito esta oportunidade a duas pessoas que infelizmente que faleceram, os pais, o pai de cada um deles, que foi um ex-árbitro, que foi meu colega de equipa, que foi o Licínio Vieira, que ele faleceu o pai, e é sempre uma altura que uma pessoa gosta de dizer e de sentir que está com eles, e sabemos que isto agora está muito restringido a várias normas para não podermos irmos a determinadas situações. E ao Matos Nogueira, que é um observador de Guimarães, que também lhe faleceu o pai, também lhe dar um forte abraço e dizer que estamos todos juntos, mas que são as vicissitudes da vida. Posto isto, espero que isto que regresse à normalidade. Acho que estamos a regressar à normalidade. E aquilo que eu chamo da normalidade anormal, não é? Da normalidade anormal. Estamos à espera, estamos às portas do regresso da primeira divisão, estamos, tal como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, mas como tu disseste bem, vamos começar por uma notícia positiva novamente esta semana. E essa notícia positiva são as eleições da APAF. E as eleições da APAF serão esta sexta-feira. Vai a votos uma única lista, a lista do Luciano Gonçalves, pelo que será a continuidade de um projeto que não é um projeto descabido, que isto endereça endereço desde já os parabéns à nova lista na pessoa do Luciano Gonçalves. Acho que está a fazer um bom trabalho. Acredito que vai continuar a dar o melhor de si. Acredito que continuará a trilhar o caminho de sucesso que acontece desde há 4 anos a esta parte, que vai continuar a aproximar a associação da arbitragem, da base, daquilo que é necessário para poder expandir, para poder progredir na base dos miúdos, da arbitragem, daquilo que nós todos queremos. O único senão, e eu também tenho que dizer, porque
eu tenho sempre que dizer qualquer coisa, é que parece que vão continuar, que vão em sentido e que vão continuar em sentido contrário ao da arbitragem na Federação Portuguesa de Futebol. Eu tenho que lhe dar os parabéns por isso. E tenho que lhe dar os parabéns porque se ele for igual a si próprio, ele, equipa do Luciano, igual a si próprio, e se continuar a ser o mesmo Luciano que foi há 4 anos a esta parte, que quer só o interesse da arbitragem em si, dou-lhes parabéns, espero que ele não caia na esparrela da Federação ou do Portelas Gomes. Portanto... E já agora, Jorge, sobre as eleições na Federação. E sou um apoiante, já confesso, do trabalho que o rodeou nesses últimos 4 anos. Sabemos que mudou alguns elementos, acho que para bem. Acredito no Luciano, e sei que posso também aqui dizer que o Luciano não quis aceitar um cargo a nível da Federação Portuguesa de Futebol, a nível do Conselho de Arbitragem, porque não quis mesmo, porque acha que ainda não terminou a obra dele. Portanto, e isso a mim eu fico lisonjeado, porque eu sou associado da APAV e fico muito contente por isso, e acho que temos uma nova APAV. Às vezes pode não se exprimir tão bem, às vezes até podem acusar de ter bilhetes de clube A ou clube B, até o podem tentar derrubar, como tentaram derrubar, como este Conselho de Arbitragem tentou derrubar, mas ele foi um grande homem, ele e os seus pares, toda a gente que o rodeou, e portanto estou a dar aqui uma grande moral ao Luciano, e espero mesmo que ele continue, que não vire o bico ao prego, como se costuma dizer, e que seja, Luciano, se tu mesmo, e tu sabes, e ele sabe aquilo, as conversas que eu já tive com ele 1 ou 2 vezes, e disse-lhe aquilo que eu achava, a minha opinião, é óbvio, cada um tem a sua opinião, certo. E acho que ele conseguiu ouvir algumas coisas e estou feliz por ele. E, portanto, mudamos um bocadinho de assunto. PAF, parabéns, vais conseguir, estou contigo, qualquer coisa, Luciano, da minha parte, serei uma voz mesmo para dizer mal de ti, eu estou aqui, porque estarei sempre atento ao teu trabalho e ao trabalho de todos os restantes de que seja na arbitragem. Não é dizer mal, é apontar o que está mal, não é? Aproveito para dizer que não quero cargo nenhum, que é o meu apanagem. Não é? Sim. Sim. E sobre as eleições na Federação, Jorge, estava-te a perguntar há pouco. Sobre as eleições da Federação, para já não são desconhecidas as datas. Algumas das fases para as eleições federativas já foram iniciadas, como por exemplo as eleições dos membros da Assembleia Geral e a recolha de assinaturas para as listas, etc., essas coisas todas. O processo, entretanto, foi interrompido, como nós sabemos, e desconhecem-se datas para essa continuidade. Espero e reitero que pelo menos a equipa do Conselho de Arbitragem mude drasticamente. É aquilo que eu espero, foi aquilo que eu disse na semana passada. Mas não sou eu a única pessoa que espera, sou eu e a generalidade da classe, exceto alguns meninos bonitos que não querem algumas mudanças. Portanto, é preciso dar aqui agora um sinal claro. Tudo bem que existe uma continuidade de um projeto ou de linhas gerais, de objetivos estratégicos, existe aqui muita coisa. O problema está na forma como foram implementadas como medidas.
Mas estás a ouvir? Eu estou a ouvir, mas quando o telefone toca, deixamos-te ouvir. Isso é certo. Pois, é que isto está um bocadinho, um pouco complicado. Sempre que toca, a gente deixa-te ouvir. Estou a ouvir um bocadinho mal, sinceramente. Ainda por cima, corta tem um bocadinho a linha de pensamento, porque vê se consegues desligar só as chamadas e ficar só com a internet, por exemplo. Estava a tentar. Sim, mas vamos tentar continuar, de qualquer forma. Portanto, estavas a falar que é preciso de uma vez por todas dar um passo em frente, não é? Um sinal claro. Exatamente. Acho que. Mas o problema é que eu não estou a ouvir mesmo. Ora bem, vamos aguardar a ver se o Jorge Ferreira consegue voltar a ligar-se entretanto. Ele estava com alguns problemas, até porque estavam a entrar chamadas que obrigatoriamente acabavam por ter uma certa influência na qualidade da ligação. Estávamos a falar sobre a APAF primeiro, as eleições na APAF, que vão ser esta sexta-feira, conforme explicou o Jorge Ferreira, e ele nesta altura está a falar das eleições na Federação. Vamos lá, Jorge. Sim, ok. Já me estás a ouvir agora bem. Ok. Estás-me a ouvir? Sim, eu ouço bem. Sim. Pronto, eu é que não estava a ouvir, não estava a perceber portanto, e então aquilo onde eu estava que é que tem que existir uma continuidade de um projeto, de umas linhas gerais e de objetivos claros, estratégicos. É aquilo que eu entendo e aquilo que tem que continuar. E é preciso, de uma vez por todas, darmos um passo em frente e repito, é preciso dar aquele sinal claro de que se vão alterar as formas de fazer muitas coisas. Porque sinal de que vai ser diferente, que vai ser para melhor. E as pessoas necessitam desse sinal de que vai-se fazer mais justiça, que vai haver mais transparência, sinal de que o Conselho de Arbitragem é um órgão aberto, que é um órgão transparente, sinal que o Conselho de Arbitragem é um órgão que aceita a crítica, que não tem aceitado até esta parte, como eu tenho divulgado, que corrige e assume principalmente os seus erros. É sinal que a classe de arbitragem tem que, acima de tudo, ter a paz e ter aquela tranquilidade que os árbitros vão necessitar e os árbitros necessitam disso. E eu penso que não é preciso ser-se um gestor fantástico para ver estas coisas. Acho que não é necessário ser aquela pessoa, o iluminado, ou seja o que for, para ver isto. E basta um pouco mais de bom senso, como é que eu ia explicar? De tato, de sensibilidade. Exatamente, que acabem com esse clima de processos e mais processos, clima de guerrilha interna, clima de ditadura. E temos aqui um momento de recomeço, mas é de recomeço, não é só para a arbitragem, é um recomeço para as nossas vidas. Nós sabemos disso a nível de que não é só da arbitragem, é nas nossas vidas, é no futebol, nos jogadores, é o recomeço nos clubes, é um recomeço nas vidas profissionais de cada um. Portanto, e aqui não foge à regra. E se desaproveitar, aí sim, é porque queremos continuar a viver com os mesmos problemas. E nós esses problemas, nós já os tivemos. E eu quero, é que assim, é que toda a gente diz, e os processos, e não sei o que mais. Eu não tenho interesse nenhum a nível desses processos. Apenas peço que reflitam o que de errado se passou até aqui e aquilo que eu denunciei. Não é admissível haver mais de uma dúzia de casos perdidos sob classificações, por exemplo, no Conselho de Justiça. Não é por haver uma epidemia como houve, mas os processos estão lá. Não é possível continuar a haver tanta confusão num seio da arbitragem. Não é possível. E até admito que a Federação e uma parte do Conselho de Arbitragem não pretende estes casos. Eu admito isso, que não queiram isto. Mas muitos lá estão
muitos daqueles que lá estão sabem viver assim, sabem viver com estas situações. E é apenas o momento de dizer que tu já mostraste, tu, Fontelas Gomes, já mostraste como fazes as coisas, e obrigado, ou tu, Paulo Costa, ou tu, Lucílio Batista, que é o cancro da arbitragem. Lucílio Batista, o cancro da secção de classificações é o cancro da arbitragem. Secção de classificações, cancro da arbitragem. Eu assumo e pode meter-me num processo que eu estou perfeitamente à vontade. Mas ficamos por aqui. E encaixar gente nova. Temos que encaixar gente nova, gente capaz, gente que percebe da poda, como se costuma dizer aqui na minha terrinha, na minha terra linda que é Faf, que se diz gente que percebe da poda. E então, aquele senhor de Setúbal, que esqueça, que, no respeito como foi árbitro, respeito por isso tudo, mas que esqueça, porque tem uma carga de processos nas costas que nem é bom. Eu vou-te dar um exemplo, José. Quem é que, Remo, quem é que conhecia ou reconhecia o Zé Gomes com capacidade para gerir a arbitragem em 2016? Ninguém. E ele só foi apenas um árbitro do futebol, não é futebol popular, do futebol de praia, e foi um árbitro da segunda categoria, e que meteu processos contra colegas, e por aí fora, e que enquanto presidente da APAF deixou umas contas, sei lá bem como, e que depois também, agora quer de certo, acho eu, por aquilo que eu ouvi dizer, quer meter lá a esposa dele, e bem, porque mal era, uma pessoa tem que, uma das esposas dele tem que meter lá, mas foi o presidente e lá está. Portanto, se calhar precisamos é de gente que o acompanhe, mais jovem e com vontade de arregaçar as mangas, com vontade de trabalhar nesses processos. É preciso mudar para que a arbitragem tenha o seu sossego, a sua paz, a sua tranquilidade dentro dos possíveis. E eu acho que urge agora alterações, mudança, urge uma nova secção de classificações e outras mudanças noutras secções. E nós temos que mudar estas coisas. Nós temos que mudar aquilo que está mal. Não sou eu, é quem está a dirigir. Percebes? Então se tu tens... imagina que tu tens 50 processos sobre ti, tu tens um advogado no qual perde os processos todos e tu até nem fizeste mal a ninguém, tu vais continuar com esse advogado? Vamos alterar as coisas, não é? Vamos alterar o advogado, vamos pôr outro advogado, percebes? E é isso que eu tento sempre dizer e tento sempre repostar nesta minha onda de coisas. Mas como é que um conselho de arbitragem, por exemplo, é acusado de não respeitar a sua Constituição? Explica-me como é que isso é possível. Eu já o disse várias vezes e já denunciei outras tantas. Denunciei e denuncio e hei de denunciar. Como é que um conselho de arbitragem, por exemplo, não cumpre um caso que foi julgado? Como já falamos aqui. Já falei aqui. Como é que existe, por exemplo, tanta ilegalidade? Repara uma coisa. Não fui eu, Jorge Ferreira, que disse, foi o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol que disse. Deixa-me interromper só para te dizer, como foi o Conselho de Justiça da Federação, e tu já disseste aqui tantas vezes, e até trouxeste documentos, e que publicas documentos, está aqui o Nuno Ricardo a dizer que tu hoje trazes uma cartilha. Eu estou-lhe a responder até por escrito, que se denunciar coisas tem que ser sempre a ver com uma cartilha, e eu até te gabo a coragem e a paciência que tu tens, porque tenta-se sempre não olhar para as denúncias e colar algum
clube A, B, C ou D, e eu aproveito para dizer em direto, meus amigos, e que fique claro, porque só vou dizer isto esta vez. Eu, Remo, já recebi telefonemas de pessoas tanto ligadas ao Benfica, como ao Futebol Clube do Porto, como ao Sporting, que ninguém gosta de ver aqui o Jorge Ferreira. É exatamente por isso que o Jorge Ferreira vai continuar aqui, porque quando tanta gente se incomoda com a presença dele, é sinal claro que ele está a fazer bem as coisas. E eu aconselho as pessoas a limparem os ouvidos e a ouvir as denúncias e a ver os documentos, e faço uma pergunta a todos. Digam-me quantas vezes Jorge foi desmentido, processado, o que quer que seja, e depois falamos. Jorge, continua. Pronto, eu vou continuar e eu até ia chegar a esse ponto, mas ainda bem que isso foi. E só para te dizer que eu apenas denuncio, e a cartilha que eu tenho, sim, tenho aqui uns papéis que é para não esquecer, que é uns boas... 40 minutos de comentário, gostava de saber quem é que... Exatamente, a pessoa tem que falar e tem que ter as coisas a pontos, porque eu não sou maluquinho nenhum, pronto. Mas eu apenas denuncio as atrocidades cometidas pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e mais concretamente pela sua secção de classificações. E eu sou daquelas pessoas e que, continuando com a cartilha, qual é a credibilidade destes conselheiros quando existem investigações ao Conselho de Arbitragem e às suas classificações? Existem investigações, não surgiram do... Não, mas é que eu sei, e há receios no Conselho de Arbitragem, e estamos sempre a falar... Há queixas-crime também, atenção, processo de crime. Portanto, não estamos aqui a falar de coisas de ânimo leve, estamos aqui a falar de coisas sérias. E estamos a falar da secção de classificações. Exatamente. Certo? Até há pouco tempo existiam duas queixas-crime a correr. Uma em Lisboa e outra no Porto. Exatamente. Entretanto, foram juntas numa só. Foi em Lisboa. Entroncaram as duas. Estão as duas juntas. Está uma só agora em Lisboa. Em Lisboa. É um processo só. Uma queixa-crime só. Só está uma. E basta para Lucílio Batista, Albano Fialho e Pedro Portugal, são os três membros da secção de classificações, chega de fazer mal à arbitragem portuguesa. Porque são eles que fazem os processos a nível classificativos. Portanto, eles é que têm que ser julgados sobre estes processos. Chamados à pedra, no fundo. Exatamente. E este Conselho de Arbitragem, só para terem ideia... Tem vários processos disciplinares, não é? Tem 7 queixas disciplinares. 7 queixas disciplinares. 2 foram prescritas porque ficou provado que Paulo Costa e Jorge Nunes incumpriram o regulamento de arbitragem. Portanto, 2 ganhas, certo? Exatamente. 2 ganhas. As outras 5 estão ainda em investigação, mas são tão claras que já estou a ver que vão querer a prescrição novamente para protegerem e não para castigarem. Mas ou seja, isso ao prescrever não castigam, exatamente. Mas isto é a justiça que temos em Portugal e eu hei de ser sempre aquele gajo que há de sempre denunciar, seja aquilo que for, e isto é um borrifando mesmo para aquilo que poderá haver dos Ricardos das nossas vidas, ou dos Zés das nossas vidas, ou dos Paulos das nossas vidas, porque felizmente não tenho cartilhas, é aquilo que me doeu, é aquilo que me dói, e eu sou a voz e hei de ser sempre a voz dos árbitros. Mas, Remo, para te querer dizer, e sei que há muita gente que me ouve, pode não ouvir hoje, pode não ouvir agora, mas sei que daqui a uma hora... Aí fica gravado e vai ouvir, certo? Fica gravado. E então, e sobre as classificações, por exemplo, o Conselho de Arbitragem ainda espera um parecer jurídico. Imagina que há 2 meses que espera, e há 2 meses que os campeonatos foram interrompidos, e há 2 meses que ainda estão à espera do... A Federação já decidiu as subidas e descidas, mas na arbitragem e nas classificações está tudo parado. Exatamente. Como já disseste aqui, sim. E então, o Conselho de Arbitragem
engana os árbitros com esta situação do parecer. E o parecer não sei o quê. E querem aqui apostar, e eu vou apostar contigo que aqui o parecer nunca vai aparecer, até faz aqui uma boa conjugação de palavras, o parecer nunca mais vai aparecer. O que eu vou-te dizer, porque o Conselho de Arbitragem, e principalmente o Sr. Paulo Costa, está a ser pressionado por alguns árbitros C2 para não haver classificações, porque se houver classificações, esses árbitros vão descer. É que o grande problema está aí, e vão descer os afilhados dele, os amigos dele, de quem consegue fazer muita coisa a nível de C2. Porquê? Porque isto, a única coisa que tem que se fazer é cumprir os regulamentos. E os regulamentos estão lá, foi efetuado, foi feito. E aquilo como debato desde o início. Se foi feito uma coisa que é, no início da época, um regulamento, se foi feito o regulamento no início da época, se esse regulamento tem que ser cumprido até o final da época, se diz assim, ora bem, meus amigos, se tu fizeres 10 jogos, se és observado em 10 jogos, o número mínimo são 10 jogos, tem que haver classificação nesses 10 jogos. E o problema é que todos os árbitros têm esses 10 jogos. Ou 7, ou 8, ou 6, ou 5, tem o número mínimo. Portanto, tem que haver classificações. O grande problema é que há muitos árbitros C2, que já é do núcleo do Dr. Paulo Costa, que as contas não dão bem. Porquê? Porque está alguém a investigar determinadas situações e não convém agora mexer em muita coisa, ou não convém, não é mexer em muita coisa, não convém mexer em nada, e é que, de certo, alguns vão ter que cair. E então, esses árbitros C2 que venham a público e que denunciem, ou não são esses, são os outros que poderão cair em vez desses. E agora eu quero ver aqui a artimanha que vai ser arranjada e os processos que vão ser feitos a partir de agora, quando sair as classificações. Aí é que está o grande problema. Será que vai haver classificações? E é que, por exemplo, isto chega a uma reunião, esta semana vai terminar as reuniões todas, há 8 semanas que andam com este tipo de reuniões, esta semana é a última, e a conversa é sempre a mesma, e chega ao fim da reunião, e o Dr. Paulo Costa diz, agora não há tempo, blá, 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 fica para a semana falamos, e não sei o que, não sei o que mais. E anda consecutivamente a fazer isto para atrasar uma decisão. É porquê? Porque os meninos não podem nem querem descer. Percebes? Por exemplo, o senhor Ricardo Duarte anda a dizer, por exemplo, em Braga, que já está tudo decidido. Só falta o parecer jurídico. O tal que nunca mais certo vai aparecer. Será tão complicado obter assim um parecer jurídico para a Federação Portuguesa de Futebol? Pergunto eu. Será assim tão complicado, Remo? Quer dizer, com tantos advogados que existem na Federação Portuguesa de Futebol, com tantos doutores, será assim tão complicado obter um processo que já vai desde isto? Quer dizer, já decidiram da Primeira Liga, da Segunda Liga, de não sei o quê, não sei o que mais. Sabemos que isto não agrada a toda a gente, sabemos disso, que isto tomada a decisão não agrada a toda a gente. Nem tem a ver com isso, é questão de decidir. Decidiu-se para os campeonatos e o Conselho de Arbitragem ainda não decidiu para as questões de arbitragem. A Federação já tem tempo para resolver tudo. Propôs... falta só o processo jurídico. Mesmo no Conselho de Arbitragem. Sim. E o Conselho de Arbitragem? Quer dizer, o maluco sou eu. Eu é que sou o gajo maluco. Pelos vistos, é verdade. Já sabes, mas isso vai continuar a ser. Portanto, mas denunciaste mais uma vez a questão, fica dito. Portanto, quem quiser que ouça, reflita. Quem não quiser, quem quiser dizer que o problema é outro, também está no seu direito. É um país livre desde 25 de abril de 1974 e esperemos que continue assim.
Que a ditadura já tivemos que chegar. Entretanto, sobre o fundo da arbitragem, Jorge, há mais alguma coisa que possas acrescentar? Quer dizer, eu acho que no Conselho de Arbitragem é que existe ditadura. Acho que Também já é disseste em aqui. 1974. Acho que este Conselho de Arbitragem que é de 1970, percebes? Está há 4 anos, portanto acho que deveria de haver agora mesmo 25 de Abril de 74 no Conselho de Arbitragem. Mas isso é outra história. Diz-me lá, Remo, queres Sobre falar o fundo da arbitragem, há alguma novidade? o fundo de arbitragem? Olha, está como nos outros anos. Ou seja, não dão um pio e andam desaparecidos para que ninguém chateie, para que ninguém fale, ajudar os árbitros. É que nada. Eu falo nisso até porque a semana passada falamos por causa do nosso convidado, acabamos de falar isso. Eu recebi uma mensagem de um árbitro. Sabemos que, por exemplo, em Braga é um bocado diferente, porque a Associação de Futebol de Braga tem um fundo próprio, ou o Conselho de Arbitragem, a Associação de Árbitros do Conselho de Arbitragem de Braga tem um fundo próprio, portanto é um bocado à parte a nível da Federação, mas o que se continua aqui é que o Paulo Costa, o seu afilhado Tiago Martins, nem soube falar, porque são os donos deste fundo. E então eu pergunto, para que querem os árbitros um fundo? Se não serve para ajudar nestas alturas, serve para quê? Se não agora, quando é que vai ajudar? Sim, então acaba com ele. Esta fase... Não se faça descontos, não existe em nenhum lado a obrigatoriedade de descontar. E eu penso que está na hora de todos os árbitros, todos, de se recusar a descontar. Se calhar esse é o problema, não há unidade. Não, porquê? Porque a malta toda tem todo medo, percebes? É como quando chega a altura de dar a cara, como já se viu noutras reportagens. Mesmo ex-árbitros têm alguma dificuldade em dar a cara. Porque sabes qual é o grande problema? O grande problema é que nós, enquanto... eu só gostava, e se existe Deus, eu acredito pouco nessas coisas, mas se existe, se aparecesse um mágico que dissesse assim, olha, quem é que tu trarias para a arbitragem? Para pôr isto... Paulo Paraty, neste fundo, só neste fundo. Sim, porque sim. em termos humano, da pessoa que é, mas o problema da arbitragem é mesmo este, é que falta de unidade, porque os que mandam estão bem, só pensam neles, só querem saber deles. Os outros têm medo de falar, certo? Porque se falarem, lá acaba a carreira, morreu, já foste, não é? E faltam os tempos, como eu digo, e digo do tempo saudoso, meu querido e estimado amigo Paulo Paraty, porque ele batia ao pé ou dava um morro na mesa. Percebe? E aí, já muitas vezes tens falado aqui do... nestas alturas que temos que isto é assim, o meu restaurante abriu ontem, mas abriu e sabemos que há pessoas que têm medo de vir ainda socializar e as coisas todas, que é normal e não sei o que mais. E nós vamos ter o regresso do campeonato, mas as pessoas têm que vir, têm que não sei o quê. E as pessoas cada vez mais têm que se libertar da pressão que existe relativamente a um facto que se chama Conselho de Arbitragem, porque têm medo das suas carreiras, não conseguem dizer que não, seja o que for. Dizem assim, assina este papel. Eles assinam este papel. Mas depois, quando realmente toca o seu umbigo, caem. Jorge, falaste, e vamos deixar isso para a parte final no tempo que nos resta, sobre este regresso do campeonato, há a questão da arbitragem, também tem sido muito falada, dos testes. Na primeira fase deram todos negativos, não é? Sim. Eu sei que deu todos os testes negativos, vão fazer em breve o segundo teste, mas como sempre, isto irá ser sempre tudo acima do joelho. E então, agora aqui é que nós temos que perceber aqui uma coisa. E eles querem fazer provas físicas para ver se os árbitros e os árbitros assistentes se lesionam.
Só pode. Ou repara uma coisa, tu é a mesma coisa que tu pregares agora numa pessoa, ou pegares numa pessoa, num jogador, e dizer, olha, vou ver se tu cruzas bem ou se cruzas mal. Tu já sabes como é que ele cruza, porque ele é jogador do Porto, do Benfica, do Sporting, do Guimarães, seja de quem for, não é? E eles agora querem fazer, estão a chamar provas de aferição. E eu quero ver, por isso, a unidade de saúde da Federação Portuguesa de Futebol, que acompanhava os árbitros nos treinos, agora fazer-se provas físicas, e isto vai dar jeito a muitos, é que se vão lesionar. É que se vão lesionar uns quantos. Por isso é que vai advir daí outra vez novamente os processos dos Ruizinhos Oliveiras e por aí fora. Pronto. E então, ainda no campeonato alemão, por exemplo, verificamos que nos primeiros jogos, nesses últimos jogos, nos primeiros, lesionaram-se, por exemplo, 8 jogadores. E nós temos que proteger os árbitros e não dar uma grande carga após uma paragem de 2 meses. Portanto, isto não foi uma paragem como nas férias, que as pessoas mantêm a atividade só por manter. Isto foi uma paragem com quarentena. E agora, vejam se podem chumbar arbitrar. Para alguns, se calhar, até é capaz de vir a funcionar, mesmo contra as normas em vigor. Ou seja, chumbar e arbitrar na mesma, não é? Não, isto é só uma brincadeira como aquilo que aconteceu no início da época, e como aconteceu a meio da época, e que vai acontecer, e pronto, e está tudo bem. Já denunciaste aqui um caso do género. Exatamente. E hoje, como eu te digo, hoje, a única coisa que eu quero, acima de tudo, é que a arbitragem, o setor da arbitragem, esteja em paz, que resolvam mesmo os seus problemas. E hoje resolvi até ter uma intervenção um pouquinho mais curta, mas podem ver aquilo que eu sempre denunciei, aquilo que eu sempre denuncio, como tu disseste há pouco, e sempre com documentos comprovativos. É isso que eu estou farto de dizer. Os documentos estão lá. Por exemplo, a Polícia Judiciária já abordou alguns agentes. Eu sei que, por exemplo, que a Federação... E tu próprio já foste ouvido? Eu já fui ouvido. Sei que, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol, que está um bocado chateada, de certo, até comigo, mas eu também, felizmente, não devo nada à Federação Portuguesa de Futebol. Devo, certo, um bocadinho de reconhecimento por aquilo que eu fiz, mas eu cumpri com a minha obrigação. Sei que até ao dia de hoje ninguém me desmentiu. Sei que o andamento e sei que o processo que eu denunciei, que está em andamento para bem da arbitragem. Este último, porque já denunciaste vários. Já denunciei vários, está tudo a correr bem. Sei que já há várias pessoas que foram ouvidas. Existe muita gente que não teme represálias e estão a contar a verdade. Ou seja, há gente a falar, então. Há muita gente a falar. E um conselho a todos. E eu dou um conselho a todos. Eles só controlam quem continua na arbitragem com a posição ditatorial. Sem isso, não controlam. E eu vou-te dar aqui alguns exemplos que eu escrevi aqui para teres um bocado a noção. Veja, só para tu veres. Tiago Antunes recorreu e desceram-no. Criaram até uma norma específica no regulamento só para ele, mesmo depois de lhe dizerem para não se preocupar. Gonçalo Antunes recorreu e querem correr com ele para o distrital. E depois a gente conversa. Jorge Oliveira recorreu e desceu para o distrital. Rui Fernandes recorreu e desceu para o distrital. Tiago Rocha
recorreu e no ano seguinte tinha já as malinhas feitas, desceu, mas para depois não recorrer para determinadas situações, tem o tacho aonde? Sport TV. Eu recorri e desceram-me, ou melhor, tentaram ao máximo, porque eu continuo a ser uma voz. Ainda não está resolvido. Depois temos os outros casos, que é os VARs, as idas às Arábias, como é o caso do João Capela, Luís Ferreira, do Vasco Santos, o Bruno Paixão, o Bruno Esteves, depois o Luís Aguiar, que ia recorrer, não é o Luís Aguiar, peço desculpa, o Luís Aguilar, para não haver confusão, e que vai, no qual estimo, mas que depois é prometido e não sei o que mais, e depois há um José Braga que é prometido e vai e depois já não vai, que é prometido para assessor, que é assim que eles jogam, que é prometido para ir para determinada situação, mas depois tu ao fim de um ano podes correr com eles, como estão a fazer agora com a Ana Bruxado, para arrumar com ela, para meter lá a mulher dele, a mulher do José Fontelas Gomes, e aí está a arbitragem em Portugal, que é ilegalidades e coação. Portanto, este é o estado em que estamos, é o estado em que nós espero que as pessoas não queiram que fiquem sempre nesse estado. Sim, pelo menos que reflitam sobre as coisas que estão aqui ditas. Não é como eu costumo dizer, não é? Portanto, Jorge, e fica para a semana, até por questões de tempo hoje. O Fernando Reis de Pinho pede que fales mais dos conselhos de arbitragem distritais e dos problemas que existem dentro deles, nas subidas e descidas, situações disciplinares incrédulas. Se tu podias, entretanto, investigar um bocadinho sobre isso e falar também num dos próximos programas. Portanto, fica aqui o desafio. Sim, mas deixa-me só responder muito rapidamente ao Fernando. Sim, responder muito rapidamente. É assim, enquanto tiver uma federação portuguesa, um conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que controle os seus conselhos de arbitragem, que não controlem, que querem controlar sempre os seus conselhos de arbitragem a nível associativo, prometendo cargos e mais cargos e mais cargos, porquê? Porque o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol ganha muito dinheiro. Ponto. O Conselho de Arbitragem das associações não ganha muito dinheiro, e isso será sempre e vai ser sempre investigado da minha parte, seja na régua, na guarda, é só pôr, e eu por acaso vi um comentário do Fernando Pinho, vi um comentário na minha página, na qual é uma coisa que eu estou atento e que vou futuramente vais a futuramente e vou dar andamento a essas coisas, portanto, porque agora que ninguém diga isso até o Marcelo Gonçalves estava a pedir, mas que ninguém diga que depois de terem pedido para investigar isso, que depois foi algum tipo de cartilha que te fez investigar as associações distritais. Só faltava. Jorge, esta semana ficamos por aqui. Para a semana, terça-feira, estamos de regresso. Obrigado. Volto a dizer que tudo o que o Jorge diz aqui normalmente são temas que são explorados na sua página quase diariamente. Comentário com a assinatura de Jorge Ferreira no Facebook. Estão lá os documentos. Quem quiser ver os documentos que os veja, quem quiser levantar questões pode fazê-lo diretamente na página do Jorge, como também pode, à terça-feira, fazer aqui as perguntas sobre esses documentos. E mesmo se quiserem, também podem fazer queixar a Polícia Judiciária se tiverem alguns casos. Claro. Quem sabe que denuncie. Quem sabe que denuncie, como faço. Agora, eu dou a cara, eu faço por isso. As pessoas, se tiverem alguma coisa para dizer, que façam-no. Sim, e também digo... Até anonimamente, que o façam. Porque é aquilo que eu estou a fazer, eu estou a dar a cara. E as outras pessoas que o façam. Só isso. Muito bem, Jorge, ficamos por aqui esta semana. Para a semana estamos de regresso. Um abraço até terça-feira às 6 da tarde aqui na Quarentena da Bola. Um abraço, Remo. Um abraço para toda a gente.